Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Administrativo. Hoje, vamos falar dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição. Prepare-se, porque esses princípios caem muito em concursos. Vamos entender cada um, com exemplos, e depois resolver questões para fixar. Então, vamos começar. Os princípios administrativos são os alicerces que guiam a atuação da administração pública. Eles limitam o poder estatal, orientam as decisões e são parâmetro para o controle judicial. Ou seja, se a administração descumprir um princípio, o ato pode ser anulado. Em resumo, esses princípios são a base que garante que o Estado haja com legitimidade. Os princípios expressos estão no artigo 37 da Constituição Federal. É o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios caem muito em provas. São a base que a administração pública deve seguir. Então, gravem bem esse LIMP, porque ele é fundamental. O princípio da legalidade é simples. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Por exemplo, se uma lei não prevê um procedimento, o servidor não pode inventar. Já um cidadão pode, desde que não seja proibido. Isso garante que a administração atue com total respaldo legal. Quando as bancas cobram legalidade, elas testam se você sabe que a administração só age conforme a lei. Questões exploram atos sem previsão legal ou falam de discricionariedade, que não é liberdade sem limites. Se a questão sugerir que a administração tem liberdade irrestrita, isso é um alerta, pois a administração não pode agir por vontade própria. Legalidade é agir dentro da lei. O princípio da impessoalidade significa que a administração deve tratar todos de forma igual, sem favorecimentos ou perseguições. O foco é a finalidade pública e não o interesse pessoal. Os atos administrativos não podem promover quem os pratica. Então, nada de se autopromover em placas de obras públicas, por exemplo. Impessoalidade é garantir que a administração atue de forma neutra e justa. As bancas adoram cobrar impessoalidade com temas como nepotismo, que é favorecer parentes, ou promoção pessoal em propaganda oficial. Também cobram desvio de finalidade, quando o ato não foca no interesse público. Lembre, impessoalidade está ligada à finalidade pública. Se há favorecimento pessoal, há violação. Então, fiquem atentos a situações de tratamento desigual ou uso da máquina pública para benefício de alguém. O princípio da moralidade exige que o ato público não seja apenas legal, mas também ético. A administração deve agir com boa-fé, lealdade e probidade. Se faltar moralidade, o ato pode ser anulado e configurar improbidade administrativa. Em outras palavras, o gestor não pode ser imoral, mesmo que esteja cumprindo a lei. É a ética como um pilar da administração. As bancas costumam cobrar moralidade ligada à legalidade, mas indo além da lei. Eles testam se o ato foi ético e de boa-fé, mesmo que tenha sido legal. Casos de nepotismo ou favorecimentos são comuns. A moralidade é um filtro ético. Se o ato não for honesto, mesmo que legal, ele pode ser invalidado. Então, ao resolver questões, analise a ética do ato e não só a legalidade. A súmula 13 do STF proíbe o nepotismo na administração pública. Ou seja, não se pode nomear parentes, como pais, filhos, avós, netos ou sobrinhos, para cargos em comissão ou confiança. Também existe o nepotismo cruzado, quando dois agentes nomeiam parentes entre si. Isso reforça a moralidade e impessoalidade, garantindo que cargos públicos não sejam usados para favorecer família. Isso é muito cobrado em provas. Como vimos, a proibição do nepotismo é uma proteção direta aos princípios da impessoalidade e moralidade. Contudo, o STF flexibiliza a regra quando se trata de cargos políticos, como ministros ou secretários, salvo se houver nepotismo cruzado ou falta de qualificação. Assim, a impessoalidade e moralidade buscam assegurar que o interesse público prevaleça sobre relações pessoais. Não esqueçam de sempre analisar a finalidade pública. O princípio da publicidade diz que os atos administrativos devem ser públicos. A transparência permite o controle social e dá efetividade ao ato.
Sem publicidade, um ato pode ser ineficaz. Mas há exceções, quando há segurança do Estado, interesse público relevante ou dados protegidos por lei. Ou seja, a regra é a transparência, mas o sigilo pode ser justificado em casos excepcionais. As bancas cobram publicidade enfatizando que ela é requisito para que o ato administrativo produza efeitos. Porém, publicidade não é propaganda. Ela está ligada à transparência, não à promoção pessoal. Se a publicidade for usada para a autopromoção, fere a impessoalidade. Em resumo, a publicidade é para o controle social, não para exaltar o gestor. O princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional 19 de 1998, exige que a administração busque o melhor resultado com rapidez, qualidade e evitando desperdícios. Mas atenção, eficiência não autoriza a ilegalidade. Não adianta ser rápido se não cumprir a lei. Em outras palavras, a eficiência é entregar um serviço público eficaz, mas sempre dentro da legalidade. As bancas adoram relacionar a eficiência com a legalidade. Elas costumam testar se o candidato sabe que ser eficiente não significa burlar a lei. Também é comum que apareça a ideia de reduzir burocracia, mas dentro da legalidade. Além disso, eficiência se liga à economia, mas sem esquecer a qualidade. O ponto-chave é: a eficiência busca um serviço público rápido e de qualidade, mas sempre respeitando a lei. Então, resumindo o LIMP, legalidade significa que a administração só faz o que a lei autoriza. Impessoalidade garante igualdade e impede promoção pessoal. Moralidade exige ética e probidade. Publicidade assegura transparência e eficácia. E eficiência busca o melhor resultado sem descumprir a legalidade. Esses 5 princípios estão no coração da atuação pública e são super cobrados em provas. Fiquem atentos ao LIMP. Agora que entendemos os princípios, vamos ver como eles aparecem na prática. A partir daqui, vamos analisar questões recentes de concursos. Assim, você vai perceber como as bancas costumam cobrar esses temas e como aplicar o que vimos. Então, vamos mergulhar nas questões. Essa questão quer saber se a proibição de promoção pessoal em publicidade de atos públicos se encaixa no princípio da adequação. Então, antes de continuar, dê uma pausa e pense. Será que isso se relaciona com adequação ou com outro princípio? Depois, a gente confere e eu explico a resposta. A resposta correta é errado. Na verdade, proibir promoção pessoal está ligado ao princípio da impessoalidade e não à adequação. A impessoalidade impede que agentes públicos usem a máquina para se autopromoverem. Já a adequação está mais relacionada a adequar os meios para atingir o interesse público. Então, cuidado com as pegadinhas. Essa questão traz um cenário em que um gerente usa a porta giratória para constranger alguém por motivos pessoais. O que você acha que foi desrespeitado aqui? Pense nos princípios como impessoalidade, eficiência ou hierarquia. Agora pause e reflita. Qual princípio constitucional foi violado nesse caso? A resposta correta é que a conduta contraria o princípio da impessoalidade. O gestor agiu movido por um sentimento pessoal, usando a estrutura administrativa para prejudicar um desafeto. A impessoalidade exige que as ações do poder público sejam voltadas ao interesse coletivo, sem favorecimentos ou perseguições. Os outros princípios, como eficiência ou hierarquia, não são diretamente violados aqui. Agora a questão quer que você identifique qual das alternativas representa uma característica do princípio da impessoalidade. Pense, impessoalidade envolve tratar todos igualmente e evitar promoção pessoal. Então, qual dessas opções tem a ver com impedir favorecimentos ou promoção de autoridades? Pausa e reflita. A alternativa correta é a letra C, a proibição de incluir nomes, símbolos ou imagens que promovam autoridades. Esse ponto é uma faceta clássica da impessoalidade, já que o objetivo é evitar a personalização da administração pública. As outras opções se ligam a outros princípios. A fala sobre indisponibilidade, D é publicidade e E remete à eficiência. Então, impessoalidade é impedir a promoção pessoal.
Nesta questão, temos um caso de nepotismo cruzado. Duas autoridades nomeiam parentes uma da outra. Pense em qual princípio isso atinge. Esse tipo de favorecimento fere a igualdade de tratamento e a neutralidade pública. Agora faça uma pausa e reflita. Qual princípio essencial foi desrespeitado nesse favoritismo? A conduta descrita fere o princípio da impessoalidade. Nepotismo cruzado, como nomear parentes entre si, viola a ideia de que a administração deve tratar todos de forma objetiva, sem favorecimentos pessoais. As outras alternativas, como hierarquia ou autocutela, não se aplicam diretamente aqui. Ou seja, sempre que há favorecimento pessoal, a impessoalidade é violada. Aqui, a situação é que o prefeito não fez licitação e não publicou o contrato. Pense em dois princípios. Um que exige que a administração só faça o que a lei autoriza e outro que exige transparência. Agora, faça uma pausa. Quais princípios foram violados ao não licitar e não publicar? A resposta correta é que foram violados os princípios da legalidade e da publicidade. A legalidade foi desrespeitada ao não realizar licitação, pois a lei exige esse procedimento. Já a publicidade foi violada ao não divulgar o contrato no Diário Oficial, o que compromete a transparência. As demais alternativas tratam de outros princípios que não se aplicam aqui. Pessoal, chegamos ao fim. Agradeço muito a atenção de vocês. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal. Tem muito mais aulas esperando por vocês, então confiram as próximas e sigam estudando. Até a próxima!